Quando a gente olhar alguma coisa de boa acontecendo, falar o que Deus está fazendo. Porque o bom, quem é bom, é só Ele. Então, esse fruto da nossa vida, né, para acontecer de verdade, é um trabalho muito grande, padre, não é brincadeira, não. Porque tem que ter disciplina, tem que ter vida interior. Eu tenho que expor a minha vida, me entregar igual. A nossa vida tem que ser igual a missa, né, padre? Consagrar, ofertar todo dia nosso coração, nossa alma a Deus, falar, trabalha. Mas sabe o que eu fico pensando? Todo dia eu estava pensando, estava falando com Jesus. Desde pequena a gente não nasce, não cresce, não é educado com a consciência que a gente tem um corpo e uma alma. Então eu fico vendo que a gente tem um trabalho com as crianças assim, tem que comer bem, tem que fazer tudo para crescer, para ter uma saúde, só física, né? A gente trabalha no físico, mas a gente não revela para o outro que nós temos uma alma, das virtudes da alma, da dimensão que é a alma, da beleza que é a alma e quem habita nela. Então ninguém trabalha a alma. Até que por uma graça de Deus a gente é despertado. Às vezes lá na frente. Então quanto tempo a gente perde... Dor, né? Pois é, ué, ou do sofrimento imenso. Porque quanta coisa a gente poderia estar ensinando desde pequeno. Quantas virtudes poderiam estar sendo trabalhadas. Porque de verdade, quem sustenta esse corpo é a alma. Né? O tanto nós precisamos da Eucaristia, como é que nós vivemos sem Eucaristia diária? Eu estou em tempo de morrer, né? Então, até voltar essa missa diária, né? Então não é brincadeira até a gente ser alimentado, colocar a nossa alma junto com o Senhor, coloque luz, Senhor, nessa escuridão aqui, revela o que precisa ser transformado, né? Que morra aquilo que não serve para nada, me transforme que de verdade eu quero o céu. Eu quero me salvar, quero ir embora. Né? Então, esse trabalho de Deus em nós, de transformação, o grande trabalho de Deus é nos transformar no outro Cristo. O trabalho é longo demais, porque nós demoramos demais a fazer a entrega da nossa alma para Deus. Né? E esse amor próprio, se conhecer, não é brincadeira, é um desafio. Se ver de verdade, esse processo desnudar, né? Ficar nu mesmo da alma e ver a nossa miséria, porque não é fácil ver o tanto que a gente é ruim, né? O tanto que a gente é soberbo, orgulhoso, vaidoso, né? Não é brincadeira trabalhar isso em nós, não, né? É só a misericórdia, é o dedo de Deus. Quando essas coisas começarem a acontecer em nós, falar, nossa, é o dedo de Deus trabalhando em mim por amor. As almas escolhidas que ele vai fazendo isso. Ele faz isso com todo mundo. Tem gente que passa a vida na cegueira, vê nada. Né? Mas tem uns que ele aponta. Tranquilizar, igual eu fico pensando nessa época que a gente está voltando às missas, quantas pessoas fazem inscrição e não aparecem, e às vezes roubando o lugar daqueles que querem estar lá, né? Porque deve ter aparecido alguma coisa mais importante do que a missa, né? Não, porque a pessoa, na ilusão, ela é seduzida, né, Padre? Porque quanto mais a pessoa está envolvida no mundo, nos negócios, no dinheiro, no poder, na fama, menos ela vai enxergar a questão da alma. Então, as pessoas não compreenderam a dimensão do que significa missa, e como é que você pode trocar missa por qualquer outra coisa? É só porque você ainda não percebeu o que significa isso. A dimensão da alma ainda está bem escondidinha para poder trocar isso, né, Padre? Não ter essa dimensão. É lamentável, é isso que eu estou te falando, né? É estar no escuro, né? Por isso que foi o caminho da perfeição, né? Teresa, ela escreveu 2 livros, né? E o primeiro livro foi a sua autobiografia, da qual ela não revelou. As obras. Depois o segundo livro, e foi o caminho chamado da perfeição, mas a perfeição é descobrir-se na Trindade ou descobrir-se em Deus. E às vezes a gente não se descobre em Deus, né? Porque a gente tá você imagina onde é que Teresa foi? Isso que eu estou te falando, né? Você imagina o que estudar a Teresa hoje não é fácil? Imagina aquela época para que as freirinhas entenderam o que ela estava explicando. E a gente não se descobre, Padre. Não é fácil. É por isso que ela fala que primeira cela nossa, primeira morada é o autoconhecimento. Enquanto a gente não se conhecer, não conhecer a nossa miséria, a gente não caminha. Não caminha. O mundo nos atrai, nos seduz, né? Desejar ser escondido, que ninguém te veja. Imagina o trabalho dessa alma. Não é brincadeira, não. Padre, assim, eu acredito que
isso é por desenvolver com amor, né? Você tem que o que você faz na vida, você tem que trabalhar com paixão, né? E eu falo que eu tenho uma gratidão, né? Porque, na verdade, hoje eu até fui fazer adoração e disse a Jesus que esse prêmio não é meu, né? Ele não me pertence, né, Padre? É dele, né? É de todo o trabalho que ele fez em mim. Porque a grande reverência que ele me ensinou, né? Qual é o grande princípio ético da medicina e da vida? É a reverência pela vida, né? Seja qual for, né, a apresentação dessa vida, a reverência por ela, né? Então, o princípio desse amor, desse cuidado, quem nos dá é Deus. Ele é o princípio da ciência, né? Ele é o dono de tudo isso, né? Então, o médico não se faz só pelo conhecimento, mas o conhecimento ele é externo ao médico, né? É uma valise, né? Na verdade, o que vão sendo colocados dentro de nós, pela família, pelos grandes mestres que a gente encontra, mas principalmente por Deus, né? Que é o grande mestre, né? É o médico dos médicos, né? Que nos ensina a ver além, né? Isso não me pertence, isso pertence a Deus. Não é o que a gente exerce por amor a Ele, não é? Então... porque a medicina é meu caminho de santidade, Padre. Né? A gente exerce a nossa profissão como caminho de santidade, né? Então, lidar com a dor e com o sofrimento todo dia é uma missão que não é brinquedo, não. Porque, então, nesses últimos meses, nós estamos vivendo um sofrimento muito pesado naquele CTI. Parece que o nosso trabalho não caminha, parece que tudo que a gente faz não resulta em nada. Eu falo com Jesus, não está brinquedo, não. Assim, parece que nada acontece, né? E isso não é fruto, não é pouca oração, não. É muita oração. É muito sofrimento real daquelas crianças, sabe? Muito puras, né, Padre, para viver o que estão vivendo, aquelas famílias. Então, a gente só dá conta de um trabalho como esse, é porque é ele. Se não fosse... Por isso que a missa me faz tanta falta. Porque se não fosse ele, como é que a gente tem força para estar ali todo dia dando força? Falo com Jesus, como é que a gente vai dando até aquilo que a gente não tem?